Você já parou para pensar que o seu cachorro talvez tenha sido o responsável por mudar a história da humanidade? Parece exagero, mas não é. Na verdade, existe uma boa chance de que, sem os cães, a civilização como conhecemos hoje tivesse seguido um caminho completamente diferente. E tudo começou com um encontro que jamais deveria ter acontecido. Imagine voltar no tempo cerca de 15 mil anos. Você está no meio da Eurásia, numa época em que sobreviver é o único objetivo da vida. Não existem cidades, não existem fazendas, não existe escrita. Cada amanhecer é uma luta para encontrar comida, e cada anoitecer pode ser o último. Agora, imagine a cena. Você está sentado diante de uma pequena fogueira. O fogo é a única fonte de luz em quilômetros de escuridão absoluta. Então, você ouve um barulho, um leve farfalhar vindo do mato. Seu corpo inteiro fica em alerta. Seu coração dispara. Você segura a lança com força. E de repente, dois olhos amarelos aparecem entre as sombras. Eles não piscam, não desviam. Estão olhando diretamente para você. Na natureza, esse tipo de encontro normalmente termina de apenas duas maneiras. Alguém foge ou alguém morre. Mas dessa vez, nenhuma das duas coisas acontece. O animal permanece imóvel. Você também. Durante alguns segundos, homem e predador apenas se observam. E, sem que nenhum dos dois possa imaginar, esse instante silencioso pode ter mudado o destino das duas espécies para sempre. Porque aquele animal não era um cachorro, era um lobo. E aquele pode ter sido o primeiro passo de uma das parcerias mais improváveis de toda a história da Terra. Hoje, milhões de cães dormem nas camas de seus donos, recebem presentes de aniversário, fazem parte da família e chegam até a herdar fortunas. Mas existe um detalhe curioso que quase ninguém conhece. Os cães nunca deixaram de ser lobos. Biologicamente, o cachorro doméstico não é uma espécie completamente diferente. Ele é uma subespécie do lobo cinzento. Isso significa que o maior São Bernardo, o menor Chihuahua, o vira-lata da esquina e praticamente todos os cães que já existiram compartilham um ancestral em comum com um dos predadores mais eficientes que já caminharam sobre este planeta. É difícil acreditar. Afinal, como um animal capaz de derrubar um alce se transformou em uma criatura que abana o rabo só porque você pegou a coleira? A resposta é muito mais surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. E também muito mais estranha. Durante décadas, acreditou-se que algum caçador pré-histórico encontrou filhotes de lobo, levou-os para casa e geração após geração foi domesticando aqueles animais. É uma história bonita. Faz sentido. Só existe um problema. Ela provavelmente nunca aconteceu. Lobos não funcionam dessa maneira. Mesmo quando são criados desde recém-nascidos por seres humanos, continuam sendo lobos. Seus instintos permanecem praticamente intactos. Eles continuam desconfiados. Continuam extremamente independentes. E continuam perigosos. Zoológicos sabem disso. Pesquisadores sabem disso. Santuários especializados sabem disso. Criar um lobo desde filhote não faz dele um cachorro. Então surge uma pergunta inevitável. Se os humanos nunca conseguiram domesticar os lobos, quem transformou os lobos em cães? A resposta pode ser uma das maiores reviravoltas da evolução. Porque talvez os seres humanos nunca tenham domesticado os lobos. Talvez os próprios lobos tenham escolhido viver ao nosso lado. Se você acredita que os seres humanos saíram capturando filhotes de lobo para transformá-los em cães, prepare-se, porque a história mais aceita pela ciência é praticamente o oposto disso. Na verdade, existe uma enorme possibilidade de que os lobos tenham se domesticado sozinhos. Parece impossível, mas faz todo sentido quando entendemos como era o mundo naquela época.
Há milhares de anos, os seres humanos começaram a se tornar caçadores cada vez mais eficientes. Pela primeira vez, um predador produzia algo que praticamente não existia na natureza em grande quantidade: lixo, ossos, restos de carne, pedaços de animais que ninguém queria comer. Para nós, eram apenas sobras. Para um lobo, era um banquete servido todos os dias. Imagine encontrar um restaurante que nunca fecha, oferece comida de graça e sempre reaparece no mesmo lugar. Foi exatamente isso que os acampamentos humanos representaram. Mas havia um problema. Para conseguir aquela comida, era preciso chegar perto do animal mais imprevisível que existia naquele continente: o ser humano. E nem todos os lobos estavam dispostos a correr esse risco. Os maiores, os mais agressivos, os dominantes da alcateia, mantinham distância. Para eles, os humanos eram perigosos demais. Mas alguns indivíduos eram diferentes, um pouco menos medrosos, um pouco mais curiosos, um pouco mais tolerantes à presença daqueles estranhos animais que controlavam o fogo, fabricavam lanças e deixavam comida espalhada pelo chão. Esses lobos começaram a rondar os acampamentos, sempre mantendo distância, sempre observando, esperando o momento certo para pegar uma sobra e desaparecer novamente na escuridão. E foi aí que a evolução entrou em ação, sem ninguém perceber. Os lobos mais calmos conseguiam alimento com muito menos esforço. Comiam melhor, viviam mais, tinham mais filhotes. Enquanto isso, os mais agressivos continuavam dependendo exclusivamente da caça. Gastavam mais energia, corriam mais riscos e deixavam menos descendentes. Parece um detalhe insignificante, mas a natureza adora detalhes insignificantes. Geração após geração, os filhotes daqueles lobos mais tranquilos herdavam exatamente essa característica. Eram um pouco menos assustados, um pouco menos agressivos, um pouco mais curiosos. A diferença era quase imperceptível. Mas a evolução não trabalha com pressa. Ela trabalha com milhões de pequenas mudanças acumuladas. Depois de centenas de gerações, aqueles animais já não eram exatamente iguais aos seus ancestrais. Sem perceber, os humanos haviam criado uma pressão seletiva gigantesca. Só que havia um detalhe curioso. Eles nem sabiam que estavam fazendo isso. Ninguém decidiu domesticar lobos. Ninguém criou um plano. Ninguém iniciou um experimento. Tudo aconteceu como consequência de um simples hábito humano: jogar restos de comida fora. Foi uma parceria construída por acidente. Enquanto os lobos aprendiam a tolerar os humanos também começavam a perceber uma vantagem inesperada. Aqueles visitantes silenciosos enxergavam perigos antes de qualquer pessoa. Detectavam predadores. Sentiam a aproximação de estranhos. Farejavam presas a quilômetros de distância, sem que ninguém planejasse. Os antigos caçadores haviam acabado de ganhar um sistema de alarme vivo. Mas existe uma parte dessa história que é ainda mais surpreendente. Porque, em algum momento, aqueles lobos não apenas ficaram menos agressivos, eles começaram a mudar fisicamente. Suas orelhas, suas caudas, seus rostos, seu comportamento, tudo começou a se transformar. E o mais assustador, os cientistas conseguiram repetir exatamente esse processo em laboratório, usando um animal completamente diferente: raposas. E o resultado foi tão impressionante que mudou para sempre tudo o que acreditávamos saber sobre a domesticação dos cães. Até aqui, tudo parece apenas uma boa teoria. Lobos encontraram comida. Os mais calmos sobreviveram. Geração após geração, eles ficaram menos agressivos. Mas será que isso realmente seria suficiente para transformar um predador selvagem em um animal como o cachorro moderno? Durante muito tempo, ninguém tinha certeza. Até que um cientista resolveu colocar essa ideia à prova. E o resultado foi tão impressionante
que até hoje é considerado um dos experimentos mais fascinantes da história da biologia. Voltamos agora para a década de 1950. Não para uma floresta, nem para um laboratório famoso no Ocidente, mas para a União Soviética. Naquela época, fazer pesquisas em genética era extremamente complicado. Por motivos políticos, a genética era vista por parte do governo como uma ciência inútil e até perigosa. Muitos pesquisadores perderam seus empregos. Alguns chegaram a ser perseguidos. Mas um jovem geneticista encontrou uma forma inteligente de continuar seus estudos. Em vez de dizer que estava pesquisando evolução, ele afirmou que queria melhorar a criação de raposas para a indústria de peles. Na prática, esse foi apenas o disfarce para um experimento muito maior. A pergunta dele era simples: se eu selecionar apenas os animais mais dóceis, o que acontece depois de algumas gerações? Nada de escolher tamanho, nada de escolher cor, nada de escolher formato das orelhas. Apenas uma característica: mansidão. Todos os anos, centenas de raposas eram submetidas ao mesmo teste. Os pesquisadores se aproximavam das gaiolas, observavam cuidadosamente cada reação. As mais agressivas eram descartadas da reprodução. As mais calmas seguiam para a geração seguinte. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Depois de poucas gerações, as raposas não ficaram apenas mais amigáveis. Elas começaram a mudar de aparência. As orelhas ficaram caídas. As caudas começaram a se enrolar. Manchas brancas surgiram na pelagem. O focinho ficou mais curto. O rosto mais arredondado. O comportamento mudou completamente. Algumas passaram a correr em direção aos pesquisadores. Abanavam a cauda, lambiam as mãos, pediam carinho, buscavam contato visual. Era como se estivessem deixando de agir como raposas e começando a agir como cães. O mais impressionante? Nenhuma dessas características físicas havia sido escolhida. Os cientistas nunca selecionaram orelhas caídas, nunca selecionaram caudas enroladas, nunca tentaram criar animais mais bonitos. Eles escolheram apenas uma coisa: animais menos agressivos. Mesmo assim, todas aquelas mudanças apareceram juntas, como se estivessem escondidas dentro do mesmo pacote genético. Foi aí que nasceu um conceito conhecido como Síndrome da Domesticação. Hoje, os pesquisadores acreditam que os genes ligados ao medo e ao estresse também influenciam diversas partes do desenvolvimento do corpo. Quando a seleção favorece indivíduos mais calmos, o cérebro muda, os hormônios mudam e, junto com eles, mudam também o formato do crânio, das orelhas, da pelagem, da cauda e até da forma como o animal se comunica. Em outras palavras, a aparência típica dos cães pode ter sido apenas um efeito colateral de algo muito mais importante. Eles ficaram bonitos. Porque primeiro ficaram confiantes. E essa descoberta mudou completamente a forma como enxergamos os primeiros cães. Se isso aconteceu com raposas em apenas algumas décadas, imagine o que milhares de anos poderiam fazer com lobos vivendo ao lado dos seres humanos. De repente, a hipótese da autodomesticação deixou de parecer impossível. Ela passou a fazer todo sentido. Mas a transformação não parou na aparência. Na verdade, as maiores mudanças aconteceram dentro do cérebro, porque, em algum momento da evolução, os cães desenvolveram uma habilidade que praticamente nenhum outro animal possui. Eles aprenderam a entender os seres humanos. E isso mudou nossa relação para sempre. Até esse momento da história, os lobos já estavam diferentes. Eram menos agressivos, mais curiosos. Viviam próximos aos acampamentos humanos. Mas ainda faltava acontecer a transformação mais importante de todas. A mudança que faria deles algo que nenhum outro animal conseguiu se tornar. Porque os cães não aprenderam apenas a conviver conosco. Eles aprenderam a nos entender. Pense por um instante.
você aponta para um objeto do outro lado da sala, sem dizer uma única palavra. Seu cachorro olha imediatamente para a direção do seu dedo. Parece uma habilidade comum, mas ela é extraordinária. A maioria dos animais simplesmente não faz isso. Até mesmo chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos, muitas vezes têm dificuldade para interpretar esse tipo de gesto. Agora vem a parte realmente surpreendente. Pesquisadores criaram filhotes de lobo desde o nascimento. Eles receberam alimento das mãos de humanos, dormiram com humanos, brincaram com humanos, foram socializados durante toda a infância. Mesmo assim, quando alguém apontava para um objeto, eles raramente entendiam o que aquilo significava. Já um filhote de cachorro, muitas vezes com poucas semanas de vida, faz isso naturalmente, sem treinamento, sem recompensa, como se tivesse nascido preparado para compreender nossa linguagem corporal. Isso significa que essa habilidade não foi simplesmente aprendida. Ela foi moldada pela evolução. Durante milhares de anos, os cães que entendiam melhor os seres humanos tinham mais chances de sobreviver. Recebiam mais alimento, recebiam mais proteção, tinham mais descendentes. E, geração após geração, seus cérebros foram ficando cada vez mais especializados em interpretar um único animal: nós. Mas essa conexão vai ainda mais longe. Muito mais. Existe um experimento que revela o quão profundo esse vínculo realmente é. Os pesquisadores colocaram cães e seus donos frente a frente. Sem comandos, sem brincadeiras, sem comida. Apenas olhar nos olhos um do outro. O resultado foi inesperado. Quanto mais tempo o cão mantinha contato visual com seu dono, maior era a quantidade de oxitocina liberada no cérebro dos dois. A oxitocina é conhecida como o hormônio do vínculo. É a mesma substância liberada entre mães e bebês durante a amamentação. A mesma que fortalece relações de confiança e afeto. Ou seja, quando o seu cachorro olha para você daquele jeito que parece dizer tudo sem emitir um único som, não é apenas impressão. Existe uma resposta biológica acontecendo nos dois cérebros ao mesmo tempo. É um mecanismo construído ao longo de milhares de anos de convivência. E talvez a maior prova de que essa parceria mudou as duas espécies. Mas os cães não pararam por aí. Eles também desenvolveram uma ferramenta quase irresistível. Olhe atentamente para o rosto de um cachorro. Perceba o movimento das sobrancelhas. Aquela expressão triste. A famosa carinha de pidão. Durante muito tempo, ninguém imaginou que existisse algo especial ali. Até que anatomistas compararam o rosto de cães e lobos. Foi quando descobriram uma diferença impressionante. Os cães possuem um pequeno músculo acima dos olhos que praticamente não existe nos lobos. Esse músculo permite levantar a parte interna das sobrancelhas. O resultado é uma expressão que desperta imediatamente nosso instinto de cuidado. É quase impossível ignorá-la. E não é coincidência. Ao longo de milhares de anos, os cães que despertavam mais empatia nos seres humanos eram justamente os que recebiam mais alimento, mais proteção e tinham maiores chances de deixar descendentes. Sem perceber, nós ajudamos a selecionar essa característica, e eles aprenderam a utilizá-la com uma eficiência quase perfeita. Pense nisso por um instante. Você acredita que escolheu o seu cachorro, mas talvez tenha acontecido exatamente o contrário. Durante milhares de gerações, os ancestrais dele evoluíram para se tornarem cada vez mais difíceis de resistir. Eles aprenderam a chamar nossa atenção, a despertar nossa compaixão, a conquistar nossa confiança. E conseguiram isso de forma tão eficiente que hoje dividem nossas casas, nossas famílias e até nossas camas. Mas existe uma pergunta ainda maior. Quando os cães deixaram de ser apenas aliados na caça e passaram a ser parte da família? A resposta está escondida em um lugar inesperado, nos cemitérios mais antigos da humanidade. E o que os arqueólogos encontraram ali
revela que esse vínculo é muito mais antigo e muito mais profundo do que qualquer pessoa imaginava. Em algum momento da nossa história, os cães deixaram de ser apenas companheiros de caça, deixaram de ser apenas sentinelas, deixaram de ser ferramentas de sobrevivência e passaram a ocupar um lugar completamente diferente, um lugar reservado apenas à família. Como sabemos disso? Porque os arqueólogos encontraram uma evidência impossível de ignorar. Os primeiros cemitérios da humanidade. Quando escavaram alguns dos sepultamentos mais antigos já descobertos, encontraram algo surpreendente. Ao lado de esqueletos humanos, havia esqueletos de cães, mas eles não estavam ali como alimento, nem como oferendas. Muito menos foram enterrados por acaso. Em vários desses túmulos, os cães foram cuidadosamente posicionados ao lado de seus donos. Em alguns casos, a mão do ser humano ainda repousava sobre o corpo do animal. Imagine o significado desse gesto. Estamos falando de pessoas que viviam em um mundo brutal. Um mundo onde cada caloria importava, onde a expectativa de vida era baixíssima, onde perder tempo e energia podia significar morrer de fome. Mesmo assim, essas pessoas decidiram gastar tempo, esforço e recursos para enterrar seus cães com respeito. Isso muda completamente a forma como enxergamos essa relação. A primeira grande parceria da humanidade não foi construída apenas por necessidade. Ela também foi construída por afeto. Muito antes das primeiras cidades, muito antes da escrita, muito antes dos impérios, já existia amizade entre humanos e cães. E talvez já existisse algo muito próximo do amor. Mas essa relação trouxe benefícios que iam muito além da emoção. Enquanto os seres humanos dormiam, os cães ouviam. Enquanto os humanos enxergavam apenas alguns metros à frente, os cães percebiam perigos a centenas de metros de distância. Enquanto um caçador seguia rastros quase invisíveis, o nariz de um cão conseguia identificar presas muito antes que qualquer pessoa. Era uma parceria perfeita. Nós fornecíamos abrigo, eles forneciam proteção. Nós dividíamos alimento. Eles aumentavam nossas chances de sobreviver. Era uma troca justa e incrivelmente eficiente. Tão eficiente que alguns pesquisadores acreditam que os cães tiveram um papel direto na expansão da humanidade pelo planeta. Imagine grupos humanos atravessando florestas, montanhas e regiões geladas. Agora, imagine fazer exatamente a mesma jornada, mas acompanhado por animais capazes de detectar predadores, localizar caça, proteger o acampamento durante a noite e encontrar caminhos que os olhos humanos jamais perceberiam. A vantagem era enorme, talvez decisiva. Existe um argumento científico bastante sério de que a domesticação dos cães ajudou nossa espécie a conquistar novos territórios. Em outras palavras, os cães podem ter contribuído para o sucesso da própria civilização humana. Mas a história não termina aí. Porque, depois que os humanos descobriram o poder da seleção artificial, tudo acelerou. Se antes a natureza escolhia quais lobos sobreviveriam, agora éramos nós quem decidíamos. Queríamos cães mais rápidos, mais fortes, melhores caçadores, melhores pastores, melhores guardiões, melhores companheiros. Durante milhares de anos, fomos selecionando características específicas. E o resultado foi algo sem paralelo em todo o reino animal. Pense por um instante. Todos os cães do planeta descendem do mesmo ancestral. Mesmo assim, hoje existe uma diferença absurda entre um Chihuahua e um Dog alemão, entre um Border Collie e um Bulldog, entre um Husky siberiano e um Pug. Pouquíssimas espécies apresentam uma diversidade física tão extrema. Tudo isso aconteceu em um intervalo relativamente curto na escala da evolução. Mas talvez o aspecto mais curioso dessa história seja outro. Nós acreditamos que domesticamos os cães. Só que essa afirmação
está apenas parcialmente correta. Porque, enquanto moldávamos os cães, eles também moldavam a nós. Eles influenciaram nossa forma de caçar, nossa forma de ocupar territórios, nossa segurança, nossa cultura, nossa relação com outros animais. Até mesmo nosso cérebro passou a responder emocionalmente à presença deles. Foi uma transformação de mão dupla. Duas espécies evoluindo juntas, mudando uma a outra. Algo extremamente raro na natureza. E tudo começou com um simples lobo, que decidiu se aproximar de uma fogueira. Ele não fazia ideia de que estava iniciando uma parceria que sobreviveria ao surgimento e à queda de impérios, que atravessaria guerras, civilizações, continentes e milhares de gerações. Hoje, quando o seu cachorro corre para a porta ao ouvir suas chaves, quando abana o rabo sem conseguir esconder a felicidade, ou simplesmente deita aos seus pés enquanto você descansa, você está testemunhando o resultado de 15.000 anos de evolução compartilhada. Cada olhar, cada demonstração de carinho, cada momento de confiança, é o eco de uma escolha feita por um lobo curioso há milhares de anos. Uma escolha que mudou a história dele, mudou a nossa. E talvez tenha sido uma das decisões mais importantes que qualquer animal já tomou. Porque, no fim das contas, nós não mudamos apenas a vida dos cães. Eles também mudaram a nossa. E, olhando para tudo o que construímos juntos, é difícil imaginar um parceiro melhor.